Fala aí, turma, sejam todos muito bem-vindos ao canal e vamos aí com mais uma prova simulada do Detran para vocês estarem praticando e se preparando para a prova teórica de vocês. Então, turma, não se esqueça, já deixa aquele like e vamos aí às nossas questões. A questão de número 1, turma, diz o seguinte: a placa abaixo é identificada como, observem a placa, alternativa A, pista perigosa, alternativa B, pista sinuosa, alternativa C, pista escorregadia e alternativa D, pista deslizante. Qual dessas alternativas correspondem com a placa ao lado? Analisem. E vamos à questão. A placa abaixo é identificada como. A resposta correta da questão está na letra C de casa. Ela é identificada como pista escorregadia, ok? Essa é a resposta correta aí da questão. Agora a questão de número 2. As praias abertas à circulação pública e as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas são, para efeito do CTB, consideradas: alternativa A, vias terrestres, alternativa B, áreas autônomas, alternativa C, vias privativas e alternativa D, áreas restritas. Qual será a resposta correta da questão? Observem a cada uma das alternativas e vejamos aí: as praias abertas à circulação pública e as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas são, para efeito do CTB, consideradas. A resposta correta é a letra A. São consideradas vias terrestres, ok? Essa é a resposta correta da questão. Questão de número 3. Assina-lhe a alternativa correta. A força centrípeta, aderência e a transferência de massa são: alternativa A, condições adversas, alternativa B, automatismos corretos, alternativa C, leis da física que se relacionam ao ato de dirigir e alternativa D, atos inseguros do motorista. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Observem a cada uma das alternativas. Vamos à questão. Assina-lhe a alternativa correta, ok? A força centrípeta, a aderência e a transferência de massa são. A resposta correta da questão é a letra C de casa. São leis da física que se relacionam ao ato de dirigir, tá bom? Essa é a resposta correta aí da questão. Questão de número 4. Numa rotatória não sinalizada, a preferência de passagem é do condutor do veículo que estiver: alternativa A, circulando pela rotatória, alternativa B, saindo da rua à direita, alternativa C, ultrapassando outro veículo e alternativa D, indicando que dobrará à esquerda. E aí, turma, qual é a resposta correta da questão? Observem a questão e as alternativas. E vejamos aí: numa rotatória, olha a palavra-chave da questão, rotatória não sinalizada, a preferência de passagem é do condutor do veículo que estiver circulando pela rotatória. Então, quem escolheu a alternativa A como correta acertou a questão. Vamos seguindo aí, turma. Vejamos a questão de número 5. Na falta de freio, o procedimento adequado é: alternativa A, colocar o carro em ponto morto, alternativa B, aumentar a velocidade, alternativa C, reduzir a marcha e alternativa D, puxar o freio de mão bruscamente. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Observem as alternativas. E vamos à questão. Na falta de freio, o procedimento adequado é... A resposta correta é a letra C de casa. É reduzir a marcha, ok? Essa é a alternativa correta aí da questão. E dica de prova, não se esqueçam,
se apareceu lá na prova de vocês a palavra bruscamente, lembre-se que vocês vão considerar a alternativa como armadilha, tá bom? Vamos à próxima questão. Questão de número 6. As vias urbanas, de acordo com a sua utilização, são classificadas pela atual legislação de trânsito. Alternativa A, em estradas, rodovias, caminhos e logradouros. Alternativa B, em locais, coletoras, arteriais e de trânsito rápido. Alternativa C, em passarelas, ruas, avenidas e travessas. E alternativa D, em rodovias, avenidas, estradas e viadutos. Qual é a resposta correta da questão? Vejam as alternativas. E vamos à questão. As vias urbanas, de acordo com a sua utilização, são classificadas pela atual legislação de trânsito em... A resposta correta da questão é a letra B, em locais, coletoras, arteriais e de trânsito rápido, tá bom? Essa é a resposta correta e da questão. Agora a questão de número 7. No trecho de rodovia dentro de áreas urbanas, o condutor deve... Alternativa A, não se importar com as situações locais, pois a rodovia é preferencial. Alternativa B, manter a mesma velocidade, mas não fazer ultrapassagens nesse trecho. Alternativa C, utilizar velocidade compatível com as condições locais. E alternativa D, manter a mesma velocidade com que vinha dirigindo. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. No trecho de rodovia, dentro de áreas urbanas, o condutor deve... A resposta correta da questão é a letra C de casa. O condutor deve utilizar velocidade compatível com as condições locais, tá bom? Essa é a resposta correta e da questão. Agora vejamos o que diz a questão de número 8. O condutor de veículo que estiver habilitado na categoria A poderá dirigir inicialmente. Alternativa A, veículo motorizado de 2 ou 3 rodas, somente com carro lateral. Alternativa B, veículo motorizado de 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral. Alternativa C, veículo motorizado de 2 ou 4 rodas, com ou sem carro lateral. E alternativa D, veículo motorizado de 2 rodas, com ou sem carro lateral. E aí, turma, qual é a resposta correta da questão? Analisem, vejam a cada uma das alternativas. E vamos à questão. O condutor de veículo que estiver habilitado na categoria A, certo? Poderá dirigir inicialmente. A resposta correta da questão é a letra B de bola. Veículo motorizado de 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral, tá bom? Essa é a resposta correta e da questão. Vejamos a questão de número 9. A placa de sinalização de trânsito significa... Vejam a placa, turma, e vamos às alternativas. Alternativa A, largura máxima permitida. Alternativa B, largura limitada. Alternativa C, comprimento máximo permitido. E alternativa D, comprimento limitado. E aí, turma, qual dessas alternativas correspondem com a placa ao lado? Analisem. Vamos à questão. A placa de sinalização de trânsito significa... A resposta correta da questão é a letra B, largura limitada. Essa é a resposta correta da questão, tá bom? Lembre-se, se apareceu a medida com essas duas setinhas na posição horizontal, se tratando de uma placa de advertência, como vocês podem ver na questão, tá? Com a cor predominante amarela, lembre-se, se trata de largura limitada, tá bom? Vamos à próxima questão. Agora a questão de número 10, turma. Quanto aos carros de som e outros veículos que produzem som e barulhos nas vias, é incorreto afirmar.
Alternativa A, que não é necessário de autorização especial do CONTRAN para esse fim. Alternativa B, se transitarem em desacordo com a lei, serão penalizados. Alternativa C, que necessitam de autorização especial do CONTRAN. E alternativa D, que será penalizado com infração grave, multa com retenção do veículo. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem e vejamos a questão. Quanto aos carros de som e outros veículos que produzem som e barulhos nas vias, é incorreto afirmar, tá bom? Olha a palavra-chave, é incorreto. A resposta correta da questão é a letra A. É incorreto afirmar que não é necessário a autorização especial do CONTRAN para esse fim, tá bom? Essa é a resposta correta da questão. E todas as outras demais alternativas é correto afirmar, tá bom? Que se transitarem em desacordo com a lei serão penalizados, que necessitam de autorização especial do CONTRAN e que será penalizado com infração grave, multa com retenção do veículo, ok? Vamos ver agora o que diz a próxima questão. Vejamos a questão de número 11, conduzir o veículo sem acionar o limpador para-brisa durante a chuva é infração punida. Alternativa A, com advertência pelo agente de trânsito. Alternativa B, com apreensão do veículo e multa. Alternativa C, com multa e retenção do veículo. E alternativa D, com remoção do veículo e multa. E aí, turma, qual é a resposta correta da questão? Observem as alternativas. E vamos à questão: conduzir o veículo sem acionar o limpador para-brisa durante a chuva é infração punida. A resposta correta da questão é a letra C, punida com multa e retenção do veículo. E isso será até a regularização, tá bom? E não se esqueçam, turma, dica de prova. Se apareceu lá na prova de vocês a apreensão do veículo, vocês vão eliminar a alternativa, tá bom? Pois de acordo com o CTB, não existe mais a apreensão do veículo, ok? Vamos à próxima questão. Questão de número 12. Ao regular a velocidade, o condutor deverá observar constantemente. Alternativa A, a sinalização. Alternativa B, as condições físicas da via, do veículo e da carga, as condições meteorológicas e a intensidade do trânsito. Alternativa C, somente a intensidade do trânsito. E alternativa D, obedecer somente aos limites de velocidade. E aí, turma, qual é a resposta correta da questão? Observem a cada uma das alternativas e não se esqueçam daquelas dicas que a gente sempre passa aqui no canal para vocês. Vamos lá? Ao regular a velocidade, o condutor deverá observar constantemente. A resposta correta da questão é a letra B. Condições físicas da via, do veículo e da carga, as condições meteorológicas e a intensidade do trânsito. Lembre-se que essa é a alternativa mais completa de informação, tá bom? Que geralmente será a resposta correta da questão. E não se esqueçam também que a palavra somente apareceu entre as alternativas. Lembre-se que 90% das vezes vocês vão considerar essas alternativas como armadilha, tá bom? Vamos à próxima questão, turma. Questão de número 13 diz o seguinte: o que não se deve fazer em um acidente de trânsito? Alternativa A, abandonar a vítima de acidente com pretexto de fugir do flagrante. Alternativa B, omitir socorro. Alternativa C, remover a vítima das ferragens sem estar preparado. E alternativa D, todas as alternativas estão corretas. Qual será a resposta correta da questão? Analisem. Vejamos a questão: o que não se deve fazer em um acidente de trânsito?
A resposta correta da questão é a letra D. Todas as alternativas estão corretas. São elas: abandonar a vítima de acidente com pretexto de fugir do flagrante, omitir socorro e remover a vítima das ferragens sem estar preparado, tá bom? Lembre-se que 90% das vezes esse tipo de alternativa, como está aí na alternativa D, ela será a resposta correta da questão, tá bom? Vamos à próxima questão, turma. Questão de número 14. Numa via onde duas ou mais faixas sinalizadas para 80 km por hora, os veículos que desenvolvem velocidade menor devem: alternativa A, aumentar a velocidade. Alternativa B, transitar com as luzes de emergência, ou seja, o pisca-alerta ligados. Alternativa C, transitar na faixa da esquerda. E alternativa D, transitar na faixa da direita. E aí, turma, qual será a resposta correta da questão? Analisem. Vamos lá à questão. Numa via onde duas ou mais faixas sinalizadas para 80 km por hora, os veículos que desenvolvem velocidade menor, prestem atenção aí na palavra-chave da questão, velocidade menor devem, a resposta correta da questão é a letra D. Eles devem transitar na faixa da direita. Então, turma, guardem e memorizem isso aí. Os veículos que desenvolvem velocidade maior, eles deverão transitar na faixa da esquerda. E os veículos que desenvolvem velocidade menor, eles devem transitar na faixa da direita, tá bom? E lembre-se, dica de prova: geralmente quando aparecem duas alternativas que começam iguais, mas que no final elas entram em contradição ou vice-versa, quando ambas começam diferentes e terminam iguais, geralmente a resposta correta estará entre uma delas duas, tá bom? Guardem e memorizem isso aí. E se você não sabia dessa dica, anote, porque isso aí pode vir te ajudar na hora da sua prova, tá bom? Vamos à próxima questão. Questão de número 15, turma, diz o seguinte: tratando-se de relações humanas no trânsito, você deve ser: alternativa A, prudente, habilidoso e apressado. Alternativa B, alegre, coerente e conversar bastante com os passageiros. Alternativa C, bem-humorado e atrasado. E alternativa D, tolerante com as ações dos outros, colocando em primeiro lugar a segurança. Qual é a resposta correta da questão? Observem as alternativas. E vamos lá. Tratando-se de relações humanas no trânsito, você deve ser. A resposta correta da questão é a letra D. Você deve ser tolerante com as ações dos outros, colocando em primeiro lugar a segurança, tá bom? Vamos à próxima questão. Questão de número 16. A placa abaixo indica, vejam a placa: alternativa A, pedestre ande pela direita. Alternativa B, trânsito de ciclistas. Alternativa C, passagem sinalizada de ciclistas. E alternativa D, ciclista transite à esquerda. E aí, turma, qual dessas alternativas correspondem com a placa ao lado? Analisem. E vejamos aí, a placa abaixo indica, a resposta correta da questão é a letra D de dado. Ciclista transite à esquerda. Essa é a resposta correta aí da questão. Agora vejamos a questão de número 17, na ordem como estão apresentadas as placas de advertência. São, observem as placas, e vejamos aí, alternativa A, pista perigosa e ponte móvel. Alternativa B, pista escorregadia e ponte móvel. Alternativa C, pista escorregadia e ponte estreita. E alternativa D, pista sinuosa e ponte móvel. Qual dessas alternativas aí, pessoal, correspondem com as placas apresentadas aí na questão? Só fiquem atentos que a resposta correta precisa apresentar as placas na ordem como está sendo apresentada na questão, tá bom? Não se esqueçam disso na hora da prova de vocês. E vamos lá, a resposta correta da questão é a letra B.
a primeira placa correspondendo à pista escorregadia e a segunda placa correspondendo à ponte móvel, tá bom? Então é essa aí a resposta correta da questão. Agora vejamos o que diz a questão de número 18. Quando o sinal semafórico está com luz vermelha e o policial manda avançar. Alternativa A, o condutor avança, pois as ordens do policial ou agente do trânsito prevalecem sobre as regras e normas definidas por outros sinais de trânsito. Alternativa B, o condutor não avança, pois o policial ou agente não pode contrariar a sinalização luminosa. Alternativa C, o condutor avança porque o policial está modificando a programação do semáforo. E alternativa D, as alternativas B e C estão corretas. E aí, turma, qual será a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. Quando o sinal semafórico está com luz vermelha e o policial manda avançar, a resposta correta da questão é a letra A. O condutor avança, pois as ordens do policial ou agente do trânsito prevalecem sobre as regras e normas definidas por outros sinais de trânsito, tá bom? Essa é a resposta correta da questão e não se esqueçam disso, tá? Vamos à próxima questão. Agora a questão de número 19, a placa A41 é identificada como, vejam a placa, alternativa A, linha em férrea em nível, alternativa B, Cruz de Santo Ângelo, alternativa C, linha férrea com barreira e alternativa D, Cruz de Santo André. Qual das alternativas correspondem com a placa ao lado? Analisem. E vamos aí, turma, a placa A41 é identificada como, a resposta correta da questão é a letra D, Cruz de Santo André, tá bom? Essa é a alternativa correta da questão. Agora a questão de número 20 são tipos de direção defensiva. Alternativa A, disciplinar e legal. Alternativa B, preventiva e corretiva. Alternativa C, eficiente e utilitária. E alternativa D, segura e insegura. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos lá. São tipos de direção defensiva. A resposta correta da questão é a letra B, preventiva e corretiva. Essa é a resposta correta da questão, tá bom? Agora vejamos o que diz a questão de número 21. O contato dos pneus com o solo é chamado alternativa A de aderência, alternativa B de derrapagem, alternativa C de aquaplanagem e alternativa D de hidroplanagem. E aí, turma, qual é a resposta correta da questão? Pensem, observem as alternativas. E vamos lá. O contato dos pneus com o solo é chamado de aderência. Então, quem escolheu a letra A como correta, acertou a questão. Vamos seguindo aí, turma. Vejamos aí, turma, agora a questão de número 22. O candidato à primeira habilitação poderá requerer simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, tá bom? Vamos lá. Alternativa A, a habilitação nas categorias A e C. Alternativa B, a habilitação na categoria A e D mais a ACC. Alternativa C, a habilitação nas categorias A e B ou ainda ACC e categoria B. Alternativa D, as categorias A e E. Qual dessas alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos lá, turma. O candidato à primeira habilitação, certo? Poderá requerer simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. A resposta correta da questão é a letra C. A habilitação nas categorias A e B, ou ainda ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotores,
e a categoria B, tá bom? Essa é a resposta correta aí da questão. Agora vamos à questão de número 23. Os gases emitidos pelos veículos são perigosos para a saúde da humanidade porque podem, alternativa A, causar irritação nos olhos e garganta. Alternativa B, porque podem agravar moléstias respiratórias, como asma e bronquite. Alternativa C, porque podem provocar dores de cabeça e enjoo. E alternativa D, todas as alternativas estão corretas. E aí, turma, qual será a resposta correta da questão? Observem a questão e as alternativas. E vamos lá? Os gases emitidos pelos veículos são perigosos para a saúde da humanidade porque podem. A resposta correta da questão é a letra D. Todas as alternativas estão corretas. São elas causar irritação nos olhos e garganta, agravar moléstias respiratórias, como asma e bronquite, e provocar dores de cabeça e enjoo. E como eu falei para vocês, lembre-se que 90% das vezes esse tipo de alternativa será a resposta correta da questão, tá bom? Agora vejamos a questão de número 24, turma. A finalidade do filtro de combustível é: alternativa A, controlar a pressão de combustível. Alternativa B, evitar o excesso de combustível. Alternativa C, reter as impurezas do ar. E alternativa D, reter as impurezas do combustível. E aí, turma, qual dessas alternativas será a resposta correta da questão? Observem a questão, vejam as alternativas. E vamos lá. A finalidade do filtro de combustível. A resposta correta da questão é a letra D. É reter as impurezas do combustível, tá bom? Essa é a resposta correta aí da questão. Agora vejamos a questão de número 25. Nos veículos mais modernos, o carburador vem sendo substituído. Alternativa A, por ignição eletrônica. Alternativa B, por distribuidor e bobina. Alternativa C, por ligação direta. E alternativa D, por injeção eletrônica. Qual será a resposta correta da questão? Vejam a questão e as alternativas. E vamos lá? Nos veículos mais modernos, o carburador vem sendo substituído por injeção eletrônica. Turma, guardem e memorizem isso aí. Então, a resposta correta da questão é a letra D. Tomem cuidado porque ignição eletrônica ela só está aí apenas como armadilha na questão, ok? Vamos à próxima questão, turma. Questão de número 26. A placa de sinalização abaixo é identificada como... Vejam a placa. Vamos lá. Alternativa A, instrumento veicular. Alternativa B, informações locais. Alternativa C, informações estrangeiras. E alternativa D, informações turísticas. Qual das alternativas aí correspondem com a placa ao lado? Analisem. E vamos lá. A placa de sinalização abaixo é identificada como... A resposta correta é a letra B. Informações turísticas. Essa é a resposta correta aí da questão, tá bom? Agora a questão de número 27. Qual o nome correto da placa? Vejam a placa. Alternativa A, ponte estreita. Alternativa B, alargamento de pista à direita. Alternativa C, estreitamento de pista à direita. E alternativa D, entrocamento oblíquo à direita. Qual dessas alternativas aí correspondem com a placa apresentada ao lado? Observem. E vamos lá, qual o nome correto da placa? A resposta correta da questão é a letra B, alargamento de pista à direita. Observem que a pista ela se abre olhando de baixo para cima, na parte superior da placa, a pista está se abrindo. Então, observou isso aí, lembre-se que se trata de alargamento de pista, tá bom? Então, vamos à próxima questão. Agora, a questão de número 28.
a fim de diminuir a poluição dos veículos, foi incluído um filtro no escapamento. Qual é? Alternativa A, silenciador. Alternativa B, catalisador. Alternativa C, neutralizador. E alternativa D, cano de descarga. E aí, turma, qual dessas alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. Vejamos a questão novamente. A fim de diminuir a poluição dos veículos, foi incluído um filtro no escapamento. Qual é? A resposta correta da questão é a letra B, é o catalisador, tá bom? Essa é a resposta correta aí da questão. Agora vejamos a questão de número 29. A placa adverte o condutor, observem a placa. Alternativa A, cruzamento de vias em T. Alternativa B, bifurcação em T. Alternativa C, interseção em T. E alternativa D, via lateral à direita. Qual dessas alternativas é a resposta correta da questão? Analisem, vejam a placa e as alternativas. E vamos à questão. A placa adverte o condutor. A resposta correta da questão é a letra C, interseção em T. Essa é a resposta correta da questão, ok? Vamos à próxima questão, turma. Vamos lá, turma. Agora a questão de número 30. Qual o nome correto da placa abaixo? Vejam a placa. Alternativa A, trânsito de pedestre. Alternativa B, área de pedestres. Alternativa C, área escolar. E alternativa D, área de estudantes. Qual das alternativas correspondem com a placa ao lado? Analisem. Vamos à questão. Qual o nome correto da placa abaixo? A resposta correta da questão é a letra C, área escolar, tá bom? Lembre-se que se na placa apresenta um adulto com uma criança sem a faixa sinalizada, lembre-se que se trata de área escolar. Se apareceu a faixa sinalizada na placa com adulto e uma criança, lembre-se que se trata de passagem sinalizada de escolares, tá bom? Vamos à próxima questão. Agora vejamos o que diz a questão de número 31. Qual a carga horária obrigatória no curso teórico técnico para o candidato à permissão para dirigir? Alternativa A, 30 horas aula. Alternativa B, 35 horas aula. Alternativa C, 40 horas aula. E alternativa D, 45 horas aula. Qual é a resposta correta da questão? Analisem. Vamos à questão. Qual a carga horária obrigatória no curso teórico técnico para o candidato à permissão para dirigir? A resposta correta da questão é a letra D, 45 horas aula, tá bom? Essa é a resposta correta aí da questão. Questão de número 32. A remoção do silenciador de um veículo caracteriza uma infração. Alternativa A, gravíssima. Alternativa B, grave. Alternativa C, média. E alternativa D, leve. Qual dessas alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos lá. A remoção do silenciador. Lembre-se que o silenciador faz parte de um equipamento obrigatório do veículo. Lembre-se disso. Vamos lá. Caracteriza uma infração. A resposta correta da questão é a letra B. É uma infração grave. Então, o que vocês precisam lembrar para a prova de vocês, que todas as vezes que a questão se tratar de equipamentos obrigatórios do veículo, a falta ou o defeito do mesmo acarretará ao condutor uma infração grave, tá bom? Guardem e memorizem isso aí e vamos à próxima questão. Vejamos agora, turma, o que diz a questão de número 33. Proibido virar à direita corresponde a qual placa abaixo? Observem a cada uma dessas placas e vejam qual é a resposta correta da questão. Analisem. E vejamos aí, proibido virar à direita corresponde à placa da alternativa B de bola.
Essa é a alternativa correta da questão. Então não se esqueçam que a placa da alternativa A e da alternativa C, ambas correspondem a proibido retornar, sendo que a placa da alternativa A, ela proíbe retornar à direita e a placa da alternativa C, ela proíbe retornar à esquerda. E a alternativa D, a placa da alternativa D, ela proíbe que o condutor vire à esquerda, tá bom? Então essas foram as placas aí da questão de número 33 para vocês. Agora vejamos a questão de número 34, turma. Os sinais de trânsito, além de serem inscritos em placas e pintados no leito da via pública, podem ainda ser: alternativa A, luminosos e sonoros; alternativa B, luminosos e por gestos; alternativa C, sonoros e por gestos; e alternativa D, luminosos, sonoros e por gestos. Qual é a resposta correta da questão? Vejam a cada uma das alternativas. E vamos seguindo com a questão. Os sinais de trânsito, além de serem inscritos em placas e pintados no leito da via pública, podem ainda ser... A resposta correta da questão é a letra D. Luminosos, sonoros e por gestos. E observem, turma, que essa é a alternativa mais completa de informação, tá bom? Lembre-se que essa será a resposta correta da questão. Agora a questão de número 35 é dever de todo cidadão, com exceção, alternativa A, de reconhecimento do direito dos demais indivíduos; alternativa B, de tratamento com dignidade; alternativa C, de tratamento com justiça e igualdade; e alternativa D, de destruir o patrimônio público. Qual é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos aí, é dever de todo cidadão, com exceção, ou seja, algo que não é dever do cidadão, tá bom? A resposta correta da questão é a letra D, de destruir o patrimônio público. Essa é a resposta correta da questão, tá bom? Então, quando vocês forem ler a questão, tomem bastante cuidado para vocês não virem marcar a resposta correta aí na questão, tá bom? Por mais que a questão pareça ser fácil, mas essas palavrinhas aí que aparecem na questão podem vir pegar vocês aí de surpresa, tá? Então, toda a atenção é muito importante. Vamos aí à próxima questão, turma. Agora vamos seguindo com a questão de número 36. As formas circular, retangular e quadrada, conforme o desenho abaixo, são respectivamente, ou seja, na ordem como as placas estão apresentadas na questão. Vamos lá. Alternativa A, indicativa, regulamentação e advertência. Alternativa B, advertência, regulamentação e educativa. Alternativa C, regulamentação, indicação e advertência. E alternativa D, regulamentação, advertência e educativa. E aí, turma, qual é a resposta correta da questão? Analisem. E vejamos aí as formas circular, retangular e quadrada, conforme o desenho abaixo, são respectivamente. A resposta correta da questão é a letra C. A primeira placa, regulamentação; a segunda placa, indicação; e a terceira placa, advertência. Então, essa é a resposta correta da questão, a letra C de casa, tá bom? Agora vejamos a questão de número 37. Qual a velocidade máxima permitida nas rodovias para ônibus e micro-ônibus quando não existir sinalização regulamentadora? Alternativa A, 90 km por hora. Alternativa B, 110 km por hora. Alternativa C, 80 km por hora. E alternativa D, 70 km por hora. E aí, turma, qual dessas alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos lá à questão. Qual a velocidade máxima permitida nas rodovias para quem? Para ônibus e micro-ônibus, quando não existir sinalização regulamentadora?
A resposta correta da questão, turma, é a letra A, 90 km por hora, tá bom? Então guardem e memorizem, pessoal, independente se a rodovia for de pista simples ou pista dupla, em relação aos ônibus e micro-ônibus, ou seja, aos veículos de grande porte, a velocidade máxima para esses veículos serão de 90 km por hora, tá bom? Anotem isso aí e vamos à próxima questão. Agora vejamos o que diz a questão de número 38. Sentido de circulação da via é identificada por qual placa abaixo? Vejam a cada uma dessas placas e vejam aí qual é a resposta correta da questão. Analisem. E vamos lá. Sentido de circulação da via é identificada por qual placa? A resposta correta da questão é a letra B. Essa é a resposta correta da questão, tá bom? Então, só lembrando a vocês que a placa da alternativa A ela é identificada como passagem obrigatória. A placa da alternativa C ela é identificada como siga em frente. E a placa da alternativa D ela é identificada como siga em frente ou vire à direita, tá bom? Então, essas foram as placas da questão de número 38 para vocês. Agora vejamos a questão de número 39. Evita o desgaste excessivo do motor. Alternativa A, sistema de ignição. Alternativa B, sistema de arrefecimento. Alternativa C, sistema de lubrificação. E alternativa D, sistema elétrico. Qual das alternativas aí correspondem com a questão? Analisem, prestem bastante atenção. E vamos lá, evita o desgaste excessivo do motor. A resposta correta da questão é a letra C. É o sistema de lubrificação, tá bom? Essa é a alternativa correta aí da questão. Agora vejam só, pessoal, se a questão estivesse se tratando do sistema que evita o superaquecimento do motor, aí sim seria o sistema de arrefecimento, tá bom? Vamos à próxima questão. Agora vejamos a questão de número 40, turma. Vamos lá. Passagem obrigatória e via lateral à esquerda. Se trata de qual das placas abaixo? Observem a cada uma delas e vejam aí qual é a resposta correta da questão. Só observem que as placas precisam estar na ordem como está sendo apresentada na questão, tá bom? Vamos lá? Passagem obrigatória, sendo a primeira placa, e via lateral à esquerda, sendo a segunda placa. Se trata das placas da alternativa C. Essa é a resposta correta e da questão, tá bom? Então vamos lá. As placas da alternativa A, pessoal, a primeira placa corresponde a sentido de circulação da via e a segunda placa corresponde a interseção em círculo. A primeira placa da alternativa B, ela corresponde a cruzamento de vias e a segunda placa da alternativa B, ela corresponde a siga em frente ou vire à esquerda, certo? E agora as placas da alternativa D, a primeira placa corresponde a siga em frente e a segunda placa corresponde a interseção em T. Então essas foram as placas aí da questão de número 40 para vocês. Então é isso aí, turma, estamos chegando ao final de mais uma prova simulada do Detran aqui no canal para vocês. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. E compartilhe o vídeo, pessoal, com os seus amigos aí da sua autoescola. Fazendo assim, vocês estarão ajudando ao canal a continuar a crescendo e alcançando a muito mais pessoas que também estão se preparando para a prova teórica do Detran, tá bom? Então, turma, a todos que estão se preparando para a prova teórica do Detran, que Deus vos abençoe e que cada um de vocês possam vir a alcançar a tão esperada aprovação, tá bom? Eu vou ficando por aqui, turma, e aguardo vocês para o próximo vídeo com mais questões da prova teórica do Detran. Um forte abraço, turma, e fiquem todos com Deus.